das vias, eu solicito ainda que seja feita uma fiscalização no sentido de garantir que, uma vez instalada toda essa situação de estabelecer as larguras das vias, que realmente isso, né, se mantenha mediante a presença efetiva do Executivo fazendo a fiscalização. Hoje, no primeiro expediente, o vereador Paulo Sérgio até comentou a respeito disso, queria solicitar ao Executivo, né, que fosse feito isso. Então, só oficializando, né, eu já havia feito aqui uma indicação, né, acho que o nobre vereador não sabia, né, que eu tinha feito essa indicação. Vou convidá-lo a assinar comigo essa indicação. E a Lei 1934 de 2009, ela estabelece que as principais vias rurais tenham a largura mínima de 6 metros e as vias secundárias de 5 metros. Então, realmente, pelo que eu entendo, deve ser, né, a Secretaria de Agricultura que deve fazer esse estudo e, uma vez executado essa condição, né, de vias, respeitando essa legislação vigente, aí passa a ser feita uma fiscalização no sentido de garantir, né, a largura mínima dessas vias rurais. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Antônio Elias Cardoso. Senhor presidente, questão das indicações, rede pluvial e asfaltamento das ruas Alaíde Bernardino Miranda, Turiângela e Bom Jesus. Essas ruas, são 3 ruas no distrito hoje que estão sem asfalto, as únicas 3 ruas, que as outras ruas estão sem calçamento e que já foi reivindicado broquete para essas ruas. Mas essas são ruas de pedra fincada e que os moradores estão cobrando melhoria nessas ruas, ô vereador Montanha. E por quê? A justificativa. São ruas importantes, porque uma dessas ruas, Alaíde Bernardino, tem 3 famílias que nessas casas, tem 3 casas, pessoas com dificuldade em locomover, com alguma deficiência. Tem a quadra esportiva da prefeitura, dessa rua, né, Geraldão? Você que esteve lá também fazendo essa reivindicação lá da reforma da quadra, e em audiência pública aqui nessa casa. Tem a nossa quadra, tem a academia da saúde, tudo nessa rua. Então é necessário que faça rede pluvial e asfalto essa rua. E a Turianja, onde tem creche, e a escola municipal. Então é importante que faça esse serviço. E a Bom Jesus, ô Helder, a Rua Bom Jesus, que nós temos também cadeirante nessas ruas, e não tem rede pluvial e nem asfalto. Vereador Paulo Sérgio Totti. Vereador Geraldo Luiz Andrade. Senhor presidente, colegas, hoje, na parte da tarde, fiz 2 vistorias, visitas técnicas, que me respaldam aqui no pedido de 2 indicações. A primeira, referente à comunidade de Cachoeira de Santa Cruz, comunidade essa que é alvo, historicamente, de várias promessas eleitorais, e, ao mesmo tempo, onde menos o poder público tem chegado, não só pela questão geográfica, mas entendo eu que pela maneira como se faz política até os dias de hoje. Já em outros momentos da legislatura passada, falava da questão da rua Antônio Eufrosino,
conhecido carinhosamente como região do Morro, em Cachoeira de Santa Cruz, e que, como falado aqui pelo colega, na maioria das vezes possui pessoas idosas, pessoas deficientes, e que pelo difícil acesso, pelo calçamento, inclusive gostaria que fosse apresentado para a gente, está aí um morro de cerca de 120 metros de extensão, que em época de chuva, por ser de pedra fincada, pedestres têm dificuldade de subir, e caminhões para levar compra, e agora a gente ainda vê esse embargo aí por parte de algumas empresas, chegar com as compras lá, não chegam pelas condições do piso. A gente que por volta de março, abril do ano passado, reivindicava, em nome da comunidade Cachoeirinha, o asfaltamento prometido do patrimônio, asfaltamento esse, inclusive, concluído. Vemos com outro clamor daquela população, que é o asfaltamento dessa ladeira, por onde passam centenas de moradores da comunidade, e que, com dificuldade, passa o caminhão de lixo, sobe o caminhão de lixo, o caminhão que leva material de construção. Foi relatado por uma moradora que tem um comércio lá em cima, que suas mercadorias têm que ficar na região da Praça de Cachoeirinha, e ela, meio que no braço, no carrinho de mão, sobe com as mercadorias para poder comercializar lá em cima. Quando a gente fala de pavimentação, estamos falando de desenvolvimento da comunidade. Aí está o registro, né? Temos leis municipais que dizem que para haver o asfaltamento é necessário que haja a questão das redes pluviais, e esse espaço, esse logradouro, a rua Antônio Eufrosino, já possui a essa rede pluvial. Tive a oportunidade nessa visita técnica estar acompanhado do Moisés e do George, servidores da Secretaria de Obras, que amadureceram a ideia de mais uma canaleta que facilitaria o desaguar das águas das chuvas. E fica então essa reivindicação em nome da população de Cachoeira de Santa Cruz, para que seja asfaltado o morro, assim vamos tratar a rua Antônio Eufrosino, levando um pouco mais de dignidade, um pouco mais de qualidade de vida a esses munícipes, muitas das vezes esquecidos pelas políticas públicas implementadas em nossa cidade. Recebendo também a convocação de moradores da região do Aimorés, do bairro União, da rua Santana e também da rua Santa Terezinha. Visitei já quase noite a esse escadão que também faz parte do desenvolvimento da vida dessas pessoas, que permite com que uma distância de quase 500 metros seja percorrida por 54 degraus, porém, esses degraus nunca foram acabados, o piso não permite, ali há uns frisos, uns ressaltos maiores em cada degrau, que leva a risco a vida das pessoas. Do lado esquerdo, temos ali uma espécie de eu vou chamar de pirambeira, de uma ribanceira de coisa de 4 metros, não sei se é o nome, onde pessoas já quebraram fêmur, não há uma iluminação, não há condições de trafegar de fato nesse espaço, embora, não sei se as fotos vão apresentar, mas idosos, crianças, as pessoas de uma forma geral moradoras da região utilizam, inclusive sendo o principal acesso para chegar à igreja, à capela de São Paulo existente ali na localidade. Fica então o pedido para que seja feito a implementação de tudo que a acessibilidade solicita, prezando principalmente pela questão dos corrimãos, desculpa aí o português, corrimãos, e iluminação pública, que também sanearia em partes a questão da violência e da segurança pública. Senhor presidente, preciso de coisa de 30 segundos, 1 minuto, para tratar apenas de mais um dos documentos. Concede? Obrigado. Senhor presidente, na verdade, colegas, trago aqui também uma moção, né, de agradecimento à ASAV,
que, se não fosse ela, não teríamos, o vereador Wallace Calderano tratou da questão dos jogos escolares viçosenses, não teríamos os nossos jogos, caso a ZAV, de forma espontânea, voluntária, não remunerada, disponibilizasse o espaço de esportes dessa associação, que muito fez valer para que nossas crianças, nossos adolescentes pudessem participar do GEVES, uma atividade histórica, e já com a programação de acontecer o segundo módulo, o módulo 2, né, no segundo semestre, também lá no ginásio da ZAV. Somos poder público e tivemos que depender, mais uma vez, de uma entidade, né, sem fins lucrativos, com compromisso principal com servidores públicos, mas que foi sensível e permitiu, mudou todo o seu agendamento do espaço para que tivéssemos esses jogos por lá. Sendo assim, eu acho que faz da nossa parte, enquanto Câmara Municipal, reconhecer esse ato, um exemplo a ser seguido. Agradeço, senhor presidente, tem outros documentos que vão tramitar e no outro momento a gente trata sobre. Vereador Paulo Sérgio Totti. Senhor presidente, eu venho aqui falar da indicação 281, né, da rua Amantina Azevedo, no Cantinho do Céu. Você, por favor, põe uma foto para mim. Essa rua, senhor presidente, é ali, a parte de baixo ali, fica o Raul de Leone, onde ela se encontra com péssima condição. Eu conversei com o Nilson na Secretaria de Obra, onde ele ficou de colocar uma pessoa hoje lá fazendo tampa-buraco e a possível limpeza dessa rua aí com o SAAI. A gente manda essa indicação para que tome essa providência, essa limpeza. Quando o Geraldão fala em qualidade de vida, né, é onde os moradores estão cobrando essa parte de limpeza para a gente. Eu tive lá ontem, passando onde o morador me parou, me cobrou. Aquele ali, se vocês observar, era um buraco que soltava, raramente chovia, o tempo ficava muito seco, o carro passava, e depois que jogou aquela pequena massa de asfalto, vocês olhando para baixo ali, resolveu o problema, onde que o buraco veio se abrir em outro local. Então, por isso, professor Domingo, quando eu falo se, às vezes, o responsável da massa asfáltica do nosso município, tirar, às vezes, uns 2 caminhões de massa e andar em certos morros, e acabar com esse problema desses buracos, dessa pedra. E a segunda indicação que eu peço votos para vocês é a rua Chiquito Frontino. Eu não trouxe foto dela aqui, mas a rua está intransitável, aonde morador também, da mesma forma, é um morro onde que não tem captação de água, desce e formando, né, aqueles buracos. Então eu peço à Secretaria de Obra que tome essa providência. O Nilson já falou que ia colocar pessoas fazendo esse serviço, mas até o momento nada se fez. Então, eu levo esse pedido para ele. E, senhor presidente, eu queria tocar só num assunto que a Secretaria de Obras tome providência da limpeza perto da creche do Santo Antônio 2, porque no próximo final de semana, se é esse que vem, vai acontecer a festa junina lá. Eu já fiz o pedido a nessa casa, que fizesse a limpeza, que o Moisés, o Nilson, tome essa providência para mim lá. À vontade, senhor. Senhor vereador, o vereador, como o senhor sempre é lembrado nessa casa, vereador atuante do bairro João Brás, Santo Antônio, todas as mediações, vamos dizer assim, do centro para lá. O senhor, posso dizer que lá tem uma subprefeitura com o senhor, que o senhor trabalha de verdade. Pois bem, dizer ao senhor, a solicitação feita pelo senhor quanto à pintura da faixa próxima ao Josino, não foi solicitada até então, porque foi marcado na sexta-feira, ficou marcado na segunda, devido à chuva, não foi concluída. A solicitação do senhor foi direto à mão do Pedro, e o Pedro pediu que se desculpasse junto ao senhor, mas com certeza amanhã já será feito, ok?
Muito obrigado, vereador. Hoje também eu estive conversando com o Pedro, né? E a gente marcou uma visita ao bairro Santo Antônio nessa semana, onde nós vamos fazer umas indicações para ele. O Pedro é uma pessoa, o vereador Montanha, que ele prefere sempre assim, que nós dessa casa vá até ele, às vezes para não ficar amontoando indicação, né? E eu concordo plenamente com ele. Muito obrigado, senhor presidente. A questão do Pedro estar pedindo acompanhamento, senhores vereadores, é até pelo fato de alguns vereadores que pensam fazer da seguinte forma, que o Pedro leve, os vereadores vão com o Pedro, uma vez que tem algumas solicitações que os moradores não entendem por ser o fato de uma subida, questão de quebra-molas, questões de pisca-alertas próximas à esquina. Então, por medidas técnicas, o Pedro está adotando esse método que eu acho que é de muita valia. E o Pedro, com certeza, só tem aqui que receber os parabéns, eu acho que de muitos vereadores aqui. Obrigado, vereador. Com certeza, senhor vereador. Senhor presidente, muito boa noite a todos. Obrigado, senhor vereador. Proposições avulsas em votação. Perdão. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. Passamos agora em discussão e votação dos seguintes projetos. Pois não, senhor secretário. Projeto de lei número 21 de 2017, segunda votação, prefeito municipal, cria a Escola Municipal de Educação Infantil Cônego Antônio Mendes e dá outras providências. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Geraldão. Presidente, gostaria de solicitar a dispensa da terceira votação da matéria. Pedido de dispensa feito pelo vereador Geraldo Luiz em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei, pedido de dispensa aprovado. Projeto de lei segue para a secretaria para as devidas correções. Senhor secretário, por favor. Projeto de lei número 23 de 2017, segunda votação, vereador Antônio Elias Cardoso, altera a redação da lei número 1387 de 2000 e dá outras providências. Projeto de lei 023 de 2017, em discussão, vereador Antônio Elias. Presidente, esse projeto de lei que altera a redação da Lei 1387/2000 é uma extensão de rua. Já existe essa rua lá, foi feita a indicação para a rede pluvial e asfalto, é a Rua Alaide Bernardino Miranda. Em 2000, ainda vereador Charrão, a pedido nosso lá da nossa comunidade, fez a indicação mudando o nome dessa rua. Essa rua tinha o nome de Rua do Lobrobô, depois Rua 5, e depois passou a se chamar Rua Alaide Bernardino de Miranda. A Alaide é uma senhora que morou nessa rua, tem ainda toda a sua família nessa rua, a sede da casa está lá ainda, não ela própria a sede, mas os filhos estão ali ainda. Os filhos se reúnem nesse local ainda para fazer as festas de família. É uma senhora que muito fez pelo distrito, Sagrado Coração, participou da vida religiosa, do Congado. Os seus filhos, seus netos estão todos também envolvidos na parte religiosa. Inclusive tem o coordenador hoje, o diretor lá da Igreja Católica, lá o coordenador, é o Nadil, Paulo, João Domingo, são todos, o Agostinho, são todos que participam do AA, são todas lideranças dentro do distrito, no esporte, no Congado. Então, presidente, eu peço vocês que a extensão dessa rua é dando seguimento, Geraldão conhece,
Totti também acho que conhece, o vereador Idelmino esteve presente lá, nessa rua, visitando lá a quadra. É aquela rua que dá sentido à quadra, subindo ali para o Gés Lourenço. O vereador Denilson também tem conhecimento dessa rua. E é necessário que nós estendemos a denominação dessa rua para vir essas melhorias, que hoje já tem luz, calçamento, água, esgoto. Mas para que nós dar a denominação nessa rua, precisamos de aprovar a extensão dessa rua. E agradecer o Natal, que é o morador lá dessa rua, e o Capitão Mendes, que mora na Turiange, que trouxe para essa casa, que nós fizemos essa extensão de projeto nessa rua para ser aprovado e para ela receber as melhorias que são necessárias. Muito obrigado e peço, senhores, a aprovação dessa lei, desse projeto. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei 023/2017, aprovado em segunda votação. Acorda o Geraldão para nós aí, gente, por favor. Senhor presidente, vamos solicitar a dispensa da terceira votação da matéria, até pela manifestação do autor. É uma região que demanda, né, de um imediatismo para as melhorias. Sendo assim, acho que a redação já se encontra ok. Devemos encaminhar ao chefe do Executivo para a sua sanção. Pedido de dispensa do presidente da Comissão de Justiça e Redação, o senhor Geraldo Luiz. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado e segue para, a dispensa da terceira votação aprovada e o projeto segue para a Secretaria para as devidas correções.